galerinha! Hoje vamos descobrir como os químicos organizaram o caos dos elementos químicos. Imagine que você tem um super trabalho para entregar amanhã, mas sua mesa está uma bagunça total. Como você vai trabalhar assim? Os químicos do século XIX enfrentaram um problema parecido com a mesa cheia de elementos. A necessidade de organizá-los fez com que surgisse a tabela periódica, que agrupou os elementos químicos com propriedades semelhantes, facilitando bastante o trabalho dos cientistas. Vamos entender quais são as informações que podemos extrair dos elementos químicos utilizando a tabela periódica? Bem-vindo! Eu sou a Karine Nunes, sou professora de Ciências e Biologia com especialização em Neurociências da Educação. Informações dos elementos químicos da tabela periódica contém todos os elementos conhecidos e nela estão indicadas algumas informações sobre eles, sendo as principais o seu nome, símbolo, número atômico e massa atômica. O nome do elemento pode variar de uma língua para outra, mas todo elemento possui um nome em latim e dele extraímos o seu símbolo, cuja primeira letra é maiúscula e a próxima, quando houver, é minúscula. Por exemplo, o elemento químico ouro possui o símbolo AU, porque seu nome em latim é aurum. Já o elemento químico potássio possui o símbolo K, porque seu nome em latim é Kalium. O número atômico é a quantidade de prótons no núcleo de um átomo e é representada a identidade de um elemento. Por exemplo, o número atômico do cloro é 17, que significa que todos os átomos do cloro apresentam 17 prótons em seus núcleos. A organização da tabela periódica atual está organizada por ordem crescente de número atômico dos elementos, sendo esses dispostos em 18 colunas e 7 linhas horizontais. Em uma linha vertical da tabela, o número atômico aumenta de cima para baixo. Em uma linha horizontal, o número atômico aumenta da esquerda para a direita. Na sexta e na sétima linha há uma particularidade. Uma parte da tabela representa as séries dos lantanídeos e dos actinídeos. Se eles fossem acrescentados na tabela, teríamos a forma longa de tabela periódica. Entretanto, a forma curta é a mais utilizada. Como uma das 18 colunas da tabela corresponde um grupo, que são numerados de 1 a 18 e são formados por elementos com propriedades semelhantes. Alguns grupos podem ter nomes especiais. Por exemplo, o grupo 1 são considerados os metais alcalinos. O grupo 2, metais alcalinos terrosos. O grupo 13, grupo do boro. O grupo 14, grupo do carbono. E o grupo 15, grupo do nitrogênio. Grupo 16, calcogênios. Grupo 17, halogênios. E o grupo 18, dos gases nobres. Cada uma das 7 linhas horizontais da tabela periódica há um período e são numeradas de 1 a 7. Esses elementos da tabela, possuem a mesma quantidade de camada de elétrons. Por exemplo, todos os elementos da linha 4 possuem 4 camadas de elétrons. O hidrogênio é um caso especial, porque apesar de ser colocado na primeira linha, por só ter uma camada de elétrons, eles não apresentam semelhança com os elementos do grupo 1 e nem os outros grupos. Portanto, o hidrogênio é o único elemento que não possui um grupo definido. Por volta de 1800, apenas 30 elementos eram conhecidos. Hoje, temos 118 elementos químicos na tabela periódica, obtidas na natureza e produzidas sinteticamente pelo ser humano. Os elementos transurânicos são os que possuem o número atômico maior que do urânio e quase todos são sintéticos. A classificação desses elementos existe de várias informações na tabela,
como período, e por isso os elementos podem ser classificados de diversas maneiras. Então, os elementos que possuem elétrons organizados de uma única maneira são chamados de elementos representativos e estão no grupo 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Já os elementos cujos elétrons podem estar dispostos de várias formas são chamados de elementos de transição. E esses estão nos grupos 3 até o 12, incluindo o lantanídeos e o actinídeos. Também podemos classificar os elementos entre metais e não metais. Os metais são capazes de formar substâncias com boa condução de eletricidade e calor. Podem ser transformados em lâminas e em fios com facilidade. E nas condições ambientes são sólidos, exceto o mercúrio, que é encontrado na forma líquida. Os não metais, também chamados de ametais, não são bons condutores de calor e eletricidade, exceto o carbono, em forma de grafite. Nas condições ambientes, os não metais estão no estado gasoso ou sólido, com exceção do bromo, que aparece no estado líquido. Atenção! Não é mais utilizada a classificação de elementos como semimetais. Os elementos que antes pertenciam a essa classificação foram distribuídos entre os metais e não metais, formando uma linha divisória entre eles. Então, galerinha, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, ok? Até mais, galerinha!